Bom, gente, vamos para alguns exemplos outros, né? Então eu coloquei aqui item A. Vamos começar por aqui, ó. Quais devem ser A, B e C para que a tá faltando aqui, ó. Para que a igualdade ax² mais bx mais c igual a zero seja válida para todo x real, tá? Então, eu quero que você diga para mim quem é A, B e C para que essa expressão aqui de grau 2 sempre seja igual a zero, não importe o x que você substituir aqui e aqui, né? Você sabe que se você pegar, olha só, uma equação como essa, x² menos 6x mais 8, igualar isso aqui a zero, fizer um básico no soma e produto, você vai descobrir que o valor de x que faz com que essa igualdade aqui valha zero, o valor de x substituído que faz com que a igualdade valha zero, são quais? São os valores 2 e 4, tá bom? Básico, noção em produto, você chega nisso. Agora, aqui eu estou perguntando quem deve ser A, B e C para que esta expressão aqui seja zero sempre, tá? Gente, é muito simples. Para que isso aqui seja sempre igual a zero, a única forma é que A seja zero, que B seja zero e que C seja zero, tá? Em polinômios, vocês vão estudar isso aqui como um polinômio identicamente nulo, tá? Polinômio identicamente nulo é uma identidade, tá? Então, eu estou encontrando os valores de A, B e C que, se jogados aqui, aqui e aqui, para todo x que você substituir, o resultado vai ser zero, obviamente, né? Porque aí o nosso polinômio ficaria 0x² mais 0x mais zero, né? Então, não importa o x que você jogar ali, o resultado vai ser sempre zero, tá? Então, esses são os valores de A, B e C, né? Esse exercício aqui é um pouquinho sem graça, né? Agora, olha o item B. Quais devem ser A, B e C para que ax² mais bx mais c sempre tenha o mesmo resultado que 3x mais 5, tá? E veja só que eu estou perguntando aqui o seguinte, né? Quais devem ser A, B e C para que essa igualdade aqui seja válida, o quê? Seja válida para todo x real. Então, a partir de agora, o que eu quero que você se atente? Lembra que eu falei no começo da aula que eu te ensinaria uma maneira de você perceber quando que você está trabalhando com uma equação e quando que você está trabalhando com uma identidade? Pois é, está aqui, é simples, olha só. Como que eu sei se eu estou trabalhando com uma equação ou com uma simples identidade? É só você olhar é ótimo, né? Você olhar o termo mágico que está aqui, ó. Essa expressão que está aqui, válida para todo x real, válida para todo x real, ou válida para todo x, tanto faz. Sempre que aparecer essa expressão válida para todo x, então significa que você está trabalhando com uma identidade. Agora, olha só, como que eu resolveria esse problema aqui? Eu tenho ax² mais bx mais c. O que eu quero aqui é que para todo x que eu substituir aqui, aqui e aqui, eu quero que o resultado do lado esquerdo seja igual ao resultado do lado direito. Isso só vai acontecer quando? Bom, isso só vai acontecer se eu fizer aqui a seguinte coisa. Olha só, eu vou apagar aqui esse 3x mais 5. Vou colocar ele um pouquinho mais para o lado, você já vai entender o porquê. Tá? Eu tenho que fazer que os dois polinômios que estão aí sejam idênticos para que o enunciado quer aconteça. Olha só, eu tenho que fazer o b aqui do lado esquerdo valer 3. Então, o b tem que ser 3 para que isso aconteça. Eu tenho que fazer também com que o c do lado esquerdo seja igual a 5. Veja que eu estou comparando termos semelhantes. Termo independente com termo independente. Que mais? Coeficiente do termo de primeiro grau com coeficiente do termo de primeiro grau, porque aqui é x a primeira, né? Por isso que eu estou falando primeiro grau. E tenho que comparar agora o que também? Coeficiente do termo de segundo grau com... Opa, cadê o coeficiente do termo de segundo grau aqui? Não tem problema, você inventa. Se está faltando, você coloca, então aqui teria um 0x². Olha só, então nesse caso você pode agora dizer que A é igual
a 0. Então, esses aqui devem ser os valores de A, B e C para que, para todo e qualquer x que você substitua aqui e aqui, o resultado seja o mesmo que aqui. Quer ver só? Vamos escolher, por exemplo, x igual a 2, vai? X igual a 2. Se o A for 0, aqui vai ficar 0 vezes 2 ao quadrado. Se o B for 3, aqui vai ficar 3 vezes 2. Se o C for 5, bom, aqui só fica 5 mesmo. Agora joga lá. Do outro lado fica, eu nem preciso colocar esse aqui, né? Tá zerado mesmo. Se eu colocar aqui o x igual a 2 no lugar do x, né? Então eu vou ter lá 3 vezes 2 mais 5. Olha só o que aconteceu. Aqui deu 0, aqui deu 6, aqui deu 5. 0 mais 6 mais 5. É a mesma coisa que 6 mais 5? É. Então agora o que aconteceu? Para todo e qualquer valor de x que você substituir do lado esquerdo e do lado direito simultaneamente, os resultados serão iguais. Então você garantiu A, B e C de tal forma que a igualdade seja válida sempre. Olha que legal. Bom, vejamos agora como que exercícios de identidade costumam aparecer no vestibular. Você já sabe como identificar, é só encontrar a expressão mágica. Por exemplo, olha esse aí da Unicamp 2017, em que ele diz o seguinte: seja f de x uma função tal que, para todo número real x, pronto, já sabemos que vem por aí uma identidade, ó. Para todo número real x, temos que x vezes f de x menos 1 é igual a x menos 3f de x mais 3. Então, quanto que vale f de 1? Tá bom? Então, ele está dizendo que essa igualdade aqui representa uma identidade, não é uma equação, isso aqui é uma identidade. Ou seja, é uma igualdade válida para todo x. Então, peraí, se é válida para todo x, então quer dizer que todo e qualquer valor de x que eu substituir do lado esquerdo e do lado direito simultaneamente, os resultados serão iguais. Ah, mas eu não tenho quem que é f de x, né? Como é que eu vou encontrar f de 1? Bom, então você tem que fazer o f de 1 aparecer aqui na expressão. Por exemplo, tá vendo que você tem aqui f de x? Então, você poderia pensar em fazer o quê? Colocar o 1 aqui, ou seja, aplicar um dos dois lados, já que a igualdade é válida para todo x, mas não é todo x que você vai jogar, entendeu? Você vai jogar aqueles valores convenientes. Eu vou jogar 1 porque é do meu interesse. Então, vamos lá. Eu vou substituir x igual a 1, né? Então, para x igual a 1, o que é que nós teremos aqui? 1 vezes f de 1 menos 1, né? Veja que eu vou jogar o 1 aqui, vai ficar o menos 1 que é 0, então ficou f de 0. Isso aqui é igual a 1 menos 3, que dá menos 2, vezes f de 1, olha quem apareceu aqui, mais 3. Bom, por mais que eu isole aqui nessa igualdade, por mais que eu isole f de 1, eu ainda não vou conseguir descobrir quem é f de 1. Por que eu não vou conseguir descobrir quem é f de 1? Ora, porque eu não sei quanto que vale f de 0, certo? Bom, então se está faltando para nós o f de 0, eu vou substituir x igual a 0. Então vamos lá, ó. Jogando x igual a 0, nós teremos 0 vezes f de 0 menos 1, o que vai dar f de menos 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar aqui 0 menos 3, que é menos 3, que multiplica f de 0 mais 3. Olha que legal, do lado esquerdo, por ter aqui um fator 0, isso aqui vai zerar. E aí nós teremos o seguinte, aqui vai ficar menos 3f de 0 mais 3. E agora eu posso descobrir quem é f de 0 para depois descobrir na expressão de cima aqui quanto que vale f de 1. Tá? Então, eu vou chegar à conclusão aqui que f de 0 vale 1. É só jogar, fica lá do outro lado vai menos 3, multiplica por menos 1, passa o 3 dividindo, você chega que f de 0 vale 1. Agora, olha só, sabendo que f de 0 é 1, sabendo que f de 0 é igual a 1, então nós teremos o seguinte, 1 vezes f de 0, que é 1, é igual a menos 2, que multiplica a f de 1, que eu quero descobrir o valor, mais 3. Tá? Jogo 3 subtraindo, fica 1 menos 3 dá menos 2, e menos 2 é igual a menos 2 f de 1. Logo,
f de 1 é igual a 1. Veja, então, para que serviu nós sabermos que isso aqui é uma identidade? Para nós ficarmos livres para jogarmos o valor que nós quisermos na igualdade, porque a igualdade vai ser estabelecida, mas é lógico que aqui eu não joguei qualquer valor, eu joguei valores convenientes, tá? É isso que você vai fazer para resolver os exercícios quando for dito que uma igualdade é válida para todo número real x. Olha só, agora eu trouxe para você um exercicinho aqui da FUVEST do último ano, tá? Olha aí, a última prova da FUVEST, apareceu esse exercício aqui, foi um dos exercícios que o pessoal mais errou, tá bom? Só que olha só, vamos ver uma coisa aqui, agora você já está um pouquinho mais esperto. O que está escrito aí? Se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo para todo número real x, qual que é o valor de a mais b? Então você já pensa logo assim, professor, então vamos jogar uns valores aí. Você até pode fazer isso. Por exemplo, a primeira vez que eu fui resolver esse exercício, eu fiz assim, ó. Falei, quer saber? Vou jogar aqui x igual a zero. Aí jogando x igual a zero, o que eu percebi? Ficava 3 vezes zero ao quadrado, menos 9 vezes zero mais 7, igual a zero menos a ao cubo, ou seja, deu aqui menos a terceira, menos 0 menos b ao cubo, o que daria menos b ao cubo, e então nós teríamos aqui que menos a ao cubo mais b ao cubo é igual a 7. Bom, só que isso não me responde quanto que vale a mais b. Aí você fala, bom, como tem duas incógnitas, eu vou jogar mais algum valor de x. É aí que começa a ficar dramático. Se você jogar x igual a 1, então vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 menos 9 vezes 1 já deu menos 6. Menos 6 mais 7, 1. Depois, ficaria 1 menos a elevado a 3 menos 1 menos b elevado a 3. Aí você fala, puxa vida, eu vou ter que abrir esse cubo perfeito e esse cubo perfeito aqui. E depois, eu vou fazer o que com isso? Bom, gente, é o seguinte, se você tentar abrir os dois cubos perfeitos aqui, você vai chegar numa equação que não é nem um pouco legal de se trabalhar, tá? Diferente do exercício anterior que eu fiz da Unicamp, em que a gente chegava num sisteminha super simples, aqui não. O sistema que nós vamos chegar é horroroso. Então esse não é o melhor caminho. Tem dois caminhos que você pode tentar quando o exercício é de identidade, que é substituir valor, igual eu vinha fazendo até agora, ou então fazer igual aquele exercício que eu trabalhei no começo da aula, que tinha itens A e B, em que eu comparava os coeficientes de mesmos termos, né? O x quadrado com o de x quadrado, o de x com o de x, o termo independente com o termo independente. Você tem esses dois caminhos para resolver um exercício quando você perceber que ele for de identidade. Aqui nós já vimos que substituindo valor não fica legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora tentar a seguinte coisa, eu quero comparar os termos semelhantes dos dois lados. Então eu vou escrever assim, ó, 3x ao quadrado, menos 9x mais 7 é igual. Bom, agora não vai ter jeito, eu vou ter que abrir o cubo perfeito e vai ficar melhor do que ficaria aqui, tá? O que é x menos a elevado à terceira? Bom, vocês já tiveram produtos notáveis, né? Então vocês sabem que isso aqui vai dar 1x ao cubo menos 3x quadrado a, não é isso? Mais 3x a quadrado e depois menos a elevado à terceira, tá? Você chegaria a isso aqui. Só que ainda tem um outro aqui para abrir. E não se esqueça que tem um sinal de menos na frente, tá? Então eu vou deixar sem sinal por enquanto, ou melhor, vou fazer assim, vai, para não ter confusão, ó. Sinal de menos, vou abrir este aqui dentro dos parênteses, tá? Então vai ficar ali o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais, ou melhor, menos, né? O cubo do segundo, certo? Só que agora, veja só o que vai acontecer. Do lado esquerdo eu vou copiar 3x quadrado menos 9x mais 7. E do lado direito, fazendo aqui a distributiva, olha o que aconteceria. X ao cubo, eu cancelaria, ó, faça a distributiva aqui.
eu cancelaria esse x ao cubo com esse menos x ao cubo. Então, eu vou cortar este com este. Aí eu teria menos 3ax², que é esse aqui, tá bom? Só troquei a ordem. Menos 3ax² mais 3bx², tudo bem? Então, eu fiz a distributiva aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais, então mais 3x²b ou 3bx², dá na mesma, tá? O que mais? Faça a distributiva de novo, ó. O menos aplica... Opa, errei aqui a pontaria. Aplica aqui, né? Então, ficaria menos 3xb², tá? Então, ó, esse aqui, 3a² x, mais, ou melhor, menos, né? Distribuindo aqui, menos 3b² x também. E, por fim, menos b ao cubo mais b ao cubo, tá bom? Então, nós chegamos a isto aqui. Tá faltando alguma coisinha aqui? Tá faltando este, né? Menos a ao cubo, certo? Olha que continha chata, né? Mas tudo bem, chegamos a algum lugar. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que quando nós temos uma identidade, nós podemos comparar termos semelhantes? Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar, por exemplo, aqui do lado direito, eu quero saber todo mundo que multiplica x², então eu já coloco aqui x² em evidência. Então x² multiplica menos 3a e multiplica mais 3b. Tá? Então x² multiplica esses dois aqui. Agora, quem é que multiplica x? Bom, aí eu vou fazer assim. Coloco o x em evidência. Olha, quem multiplica x é 3a² e menos 3b². E quem são os termos independentes? Aí eu tenho esses aqui. b ao cubo e menos a ao cubo. Certo? Agora, olha só que legal, o que dá para a gente fazer? Como é uma identidade, então eu vou dizer que 3 é igual a isso aqui, porque ambos multiplicam x². Isso aqui só vale se for identidade, não é em qualquer equação que você pode fazer isso não, tá? Só porque é identidade. Menos 9, que multiplica x, então é igual a menos 3a² menos 3b². E 7 é o termo independente. Aqui, quem não está acompanhando x? Quem que é o termo independente? b ao cubo menos a ao cubo. Então, eu acabei de montar aqui o meu sistema. Então, olha só, eu posso falar que menos 3a mais 3b é igual a 3. Eu posso falar também que 3a² menos 3b² é igual a menos 9, certo? E o que mais? Eu posso dizer que b ao cubo menos a ao cubo é igual a 7. Então, apareceu um sisteminha decente. Agora dá para nós pensarmos aqui em resolver, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com essa primeira equação aqui. Então, eu concluo com a primeira equação que menos a mais b é igual a 1. Ou seja, eu dividi todo mundo aqui por 3, tá bom? Então, menos a mais b é igual a 1. E da segunda equação, eu concluo que divide todo mundo por 3 de novo. a² menos b². Então, a² menos b² é igual a menos 3. Gente, eu nem preciso trabalhar com essa terceira aqui, tá? Essas duas aqui são suficientes, tudo bem? Então, o que eu vou fazer com essas duas? Você deve lembrar, primeiramente, que a² menos b² é isso aqui, ó. A menos b vezes a mais b. Então, a menos b, a mais b é igual a menos 3. Veja que a Fulvestre pediu o valor de a mais b. Então, veja só, o que eu posso fazer? Eu posso isolar aqui a mais b. Então, eu vou colocar aqui embaixo. O que é a mais b? A mais b é igual a menos 3. Então, a mais b é igual a menos 3, dividido por quanto aqui, ó? Por a menos b.
Ah, professor, mas nós não temos A menos B. Então, eu tenho uma coisa bem parecida, que é menos A mais B. Eu quero A menos B, mas eu tenho B menos A. Então, é o seguinte, olha só. O que nós temos? Nós temos que menos A mais B é igual a 1. O que eu quero? A menos B. Multiplica os dois lados por menos 1. Esse fica positivo, esse fica negativo e aqui resultado é menos 1. Então, olha só, se A menos B vale menos 1, então essa continha aqui vai ficar menos 3 dividido por, quanto que é A menos B? Menos 1. Então, menos 3 por menos 1, 3. A alternativa A. É um exercício difícil? Bem difícil, né? Bem chatinho, porque você tinha que lembrar expansão de cubo e tudo mais, né? Mas se você sabe que uma identidade só tem dois caminhos possíveis, que é jogar valores e ver se aparecem equações interessantes, né? Já que é válido para todo x, ou então expandir e comparar os termos semelhantes dos dois lados. Se você sabe que só tem esses dois caminhos para percorrer, então com certeza você consegue acertar o exercício. Bom, gente, agora um outro exercício da FUVEST, identidade também, olha só. Tente pausar e resolver esse exercício, tá? Ele coloca aí, a função f de r em r tem como gráfico uma parábola. O que isso quer dizer? O que a FUVEST quer dizer nas entrelinhas aí? Bom, se é uma parábola, a gente sabe que a função f, ou seja, a função f de x, é uma função do segundo grau. Ela é ax² mais bx mais c. E ele fala que essa função, ela satisfaz a seguinte coisa. Ele fala que f de x mais 1 menos f de x é igual a 6x menos 2. Para qualquer x? Sim, olha aqui, para todo x. Qual que é o significado disso? Temos aqui uma identidade novamente, tá? Então, o menor valor de f de x ocorre quando x é igual a quanto? Gente, ele disse que essa igualdade aqui é uma identidade, ou seja, essa igualdade é válida para todo x. O que muita gente já tenta fazer? Ah, vou jogar alguns valores aí. Por exemplo, eu posso jogar, por exemplo, x igual a 0. Se eu jogar x igual a 0, fica f de 0 mais 1, ou seja, f de 1, menos f de 0, igual a 6 vezes 0 menos 2. Ah, vou jogar, sei lá, x igual a 2. Então ficaria f de 3 menos f de 2, igual a 6 vezes 2 menos 2. E aí? O que você obteve fazendo isso? Nada. Então você já viu que esse não é um caminho legal, mesmo porque se a FUVEST dá uma informação, você tem que utilizar. Que informação que eles deram que nós não utilizamos? Ele falou que o gráfico é uma parábola. Se você percebeu que não dá então para resolver a igualdade aqui substituindo valores de x, você vai expandir a expressão e comparar os dois lados. É esse o caminho que você tem que tomar, tá bom? Então olha só, se ele falou que é uma parábola, então eu posso dizer que f de x é ax² mais bx mais c. Pronto, ele tem essa cara aqui. Então, com essa expressão aqui agora, eu posso expandir isso aqui. Tá? Eu posso fazer uma expansão aqui como? O que é f de x mais 1? Bom, se f de x é ax² mais bx mais c, f de x mais 1, olha só, é só jogar no lugar do x o x mais 1. Então aqui ficaria ax mais 1 ao quadrado mais bx mais 1 mais c. Tá? E agora você vai perceber que o exercício é simplesmente trabalhoso, mas não é um exercício difícil a partir desse ponto, tá? Então, vamos começar aqui a expansão do que ele nos deu, tá? Eu vou começar aqui embaixo, ó. Então, nós faremos aqui o seguinte. F de x mais 1, para começar, é A que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais B que multiplica x mais 1, mais C. Menos, olha só, quem que é F de x? Ax² mais bx mais c. Cuidado aí, você tem que colocar os parênteses, hein? Isso aqui é igual a 6x menos 2. Pronto, eu quero comparar os dois lados. Eu quero comparar termos semelhantes. Mas antes, olha a chatice aqui. O que é A que multiplica x mais 1 ao quadrado? É A que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais, já vou fazer a distributiva aqui, tá? Mais bx mais b mais c menos ax² menos bx menos c igual a 6x menos 2. Bom, gente, agora a distributiva aqui vai ficar ax² mais
2ax mais a mais bx mais b mais c. Depois, o que nós temos aqui? Menos ax quadrado. Eu estou quase me perdendo já. Eu estou vendo um monte de letra e estou quase desmaiando. Isso aqui é igual a 6x menos 2. Agora, gente, vamos lá. Vamos cortar tudo que foi possível aqui. Ax quadrado, eu vou cortar com menos ax quadrado. Olha só que legal. Eu tenho aqui bx também, eu vou cortar com menos bx. C, eu vou cortar com menos c. Graças ao Senhor, né? Bom, e aí sobrou para nós apenas 2a que multiplica x mais a mais, não vamos esquecer dele, bzinho. E isso aqui é igual a quanto? 6x menos 2. Olha que legal então, gente. Olha que finalzinho revigorante, né? Quem que multiplica x aqui? O 2a. Quem que multiplica x? O 6. E depois, quem é que está sozinho? Quem é que não multiplica x? Quem é independente de x? Essa parte. E quem é independente de x aqui é o menos 2. Você tem que levar o sinal em consideração, tá? Portanto, eu posso concluir aqui o seguinte, que 2a é igual a 6. Isso implica que a é igual a 3. E o que mais? Que a mais b é igual a menos 2. Só que veja, uma vez que a vale 3, então, se eu substituir o 3 aqui, o b vai valer menos 5. Portanto, eu encontrei o valor de b, encontrei o valor de a, não lembro mais o que ele quer. Ah, tá, olha só. Agora, o que ele pediu para a gente? Vamos lá para cima. Ele falou assim, então o menor valor de f de x. Então, peraí, quem que é f de x? F de x não é ax quadrado mais bx mais c? Então, f de x é ax quadrado mais bx, ou seja, menos 5x mais... Ih, caramba, e o c? Cadê? Não tem problema, você não vai precisar dele. Por quê? Olha o que a função está dizendo. O menor valor de f de x ocorre quando x é igual a quanto? Bom, gente, quem não lembra nada de vértice de parábola vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, deixa eu fazer uma explicação rápida aqui. Eu acho que minha cabeça deve estar na frente. Não, ainda não. Olha só. Imagina que você tem aqui essa função do segundo grau. Vou desenhar para vocês uma função aqui. Imagina que ela tem esse formato aqui, ó. Tá aqui, nossa função do segundo grau. Essa função do segundo grau, ela tem um vértice. Esse vértice tem uma coordenada x, que a gente chama de x do vértice, e tem uma coordenada y, que nós chamamos de y do vértice. Para nós encontrarmos a coordenada x do vértice, nós fazemos assim, ó, x do vértice é menos b dividido por 2a. Para nós encontrarmos a coordenada y, nós fazemos menos delta mesmo, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a, menos delta por 4a. Bom, o que ele está pedindo no exercício? Quando ele fala de máximo e de mínimo, normalmente é ou x do vértice ou y do vértice. O que ele está pedindo? O menor valor de f de x. O que é f de x? Bom, f de x e y não é a mesma coisa. Olha a troca que eu fiz ali em cima. F de x não é a mesma coisa que y. Então, ele está perguntando assim, ó, o menor valor de y, né? O menor valor y ocorre quando x é igual a quanto? Gente, o menor valor de y nesse gráfico que eu desenhei não ocorre nesse pontinho aqui, para esse x do vértice? Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo o x do vértice ou o y do vértice? É o x do vértice, porque ele está dizendo assim, ó, o menor y ocorre quando o x é igual a quanto, certo? Então, o que você vai fazer aqui é calcular o x do vértice. E para o x do vértice, não há necessidade de saber o c. Portanto, o x do vértice vai ser menos b, então fica menos 5, sobre 2 vezes a, que é 3. Logo, nós chegaremos aqui em 5 sobre 6, alternativa C. Exercício ótimo também. Bom, gente, e agora, para encerrar a nossa aula, um exercício da FUVEST de 2015. Né? Você percebe que quando cai uma identidade, esses exercícios de identidade eles costumam ser os mais difíceis da prova, tá? Esse, em 2015, eu lembro até hoje,
no dia seguinte os alunos chegando, né, e me falando que foi um exercício difícil, que não conseguiram fazer, etc, etc, tá? Exercício muito difícil. Aliás, quando eu fui tentar resolver esse exercício, eu percebi que ele era uma identidade, mas a primeira vez que eu fui tentar resolver, eu consegui resolver, só que fazendo o quê? Expandindo a expressão inteira. Ficou uma coisa gigantesca, né? Até que um amigo, professor, falou, mas dá, né? Por ser uma identidade, a gente pode substituir valores ali e tal. E aí, substituindo valores, você percebe que ele fica muito mais fácil do que expandindo a expressão, como a gente fez nos dois últimos exercícios aí. Vamos ver aqui, então. Ele coloca lá, sabe-se que existem números reais, a e x0, sendo a positivo, tais que seno de x mais 2 cosseno de x é igual a, não sei quem que é esse a, só sei que ele é positivo, a que multiplica cosseno de x menos x0, para todo, olha aqui, para todo x real. Identidade novamente. Então, gente, é o seguinte, tem muita gente que fez o quê? Eu mesmo fiz assim a primeira vez. Olha, eu peguei aquele a cosseno de x menos x0 e expandi. Cossa A, cossa B, troco sinal sem saber, né? Não é uma subtração de arcos isso aí? Legal, dá para resolver assim. Vai ser muito trabalhoso, mas dá para resolver assim. Agora, como que é a maneira mais fácil? Já que essa igualdade é válida para todo x, joga aqui alguns valores de x que satisfaça. Né? Eu não vou jogar então, sei lá, 5π sobre 7 no lugar do x, né? Eu vou jogar algum valor interessante, algum valor conveniente. Por exemplo, eu começaria jogando um valor de x que faz com que o seno suma. Por quê? Porque é menos, né, menos elementos para você trabalhar aqui na conta, né? Por exemplo, se eu substituir aqui x igual a zero, a igualdade é válida para x igual a zero, tá? E se eu substituir zero no lugar do seno, fica seno de zero. Quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero, tá? E aí nós teríamos aqui a seguinte coisa, olha só. Substituindo então seno de, x igual a zero. Então ficaria aqui seno de zero, tá? Pode ser graus ou radiano, tanto faz, tá? 0 graus, 0 radiano é a mesma coisa. Mais 2 cosseno de zero. Isso aqui é igual a que multiplica cosseno de 0 menos x0, ou seja, cosseno de menos x0, tá? Vamos lá. O que é seno de zero? Zero, sumiu. O que é cosseno de zero? Bom, vamos desenhar o ciclo aqui para quem não se lembra. Olha lá. Está aqui o nosso ciclo. Vamos desenhar aqui o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Muito bem. Então, olha uma coisinha interessante aqui. O cosseno de zero, ele está aqui, ó. O 0 graus está aqui. Quando eu jogo o cosseno de zero na reta cosseno, bom, ele já está em cima aqui do 1, né? Então, o cosseno de zero vale 1, tudo bem? Então, aqui do lado esquerdo ficou 2 vezes 1, que é 2. Do lado direito, nós ficamos com a que multiplica cosseno de menos x0. Opa, o que é isso, hein? Olha só, gente. Vamos supor que eu coloque que o ângulo x0 está por aqui, assim. Quem que é o ângulo menos x0? O ângulo menos x0 significa andar x0 unidades, só que no sentido negativo de rotação do ciclo. O sentido positivo é esse aqui. O sentido negativo é esse aqui. Portanto, o ângulo menos x0 está aqui. Cosseno de x0 dá um resultado aqui assim, ó. E o cosseno de menos x0 dá o resultado no mesmo lugar. Portanto, eu posso dizer que cosseno de menos x0 é a mesma coisa que cosseno de x0. Então, eu vou deixar assim. Por exemplo, vamos supor que x0 fosse 30 graus. Menos x0 seria menos 30 graus. Então, significa que cosseno de 30, né, você sabe, vale ali raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de menos 30 graus também daria raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Só um exemplo, tá? Eu vou até tirar isso daqui para ninguém confundir. Pronto. Bom, agora eu vou substituir um outro valor que seja conveniente, por quê? Porque, olha, eu quero descobrir o valor de A, sendo que A é positivo. Só que eu tenho uma equação com duas incógnitas, A e x0. Eu preciso de mais uma equação. Eu vou fazer assim, então, ó.
eu vou jogar algum x conveniente. Por exemplo, eu já zerei seno uma vez. O que eu posso fazer agora é tentar zerar o cosseno. Olha aqui, ó, no lugar do x, eu poderia jogar quem aqui para zerar? Π por 2. O cosseno de π por 2, π por 2 não está aqui, ó. Quando eu jogo aqui na reta cosseno, ó, bate no zero da reta cosseno, tá bom? Então, eu vou jogar aqui o x igual a π sobre 2. O que acontece quando eu jogo x igual a π sobre 2? Fica seno de π sobre 2. Deixa eu mudar a ponta aqui da minha caneta. Ó, então, seno de π sobre 2 mais 2 vezes cosseno de π sobre 2. Isso aqui é igual a que multiplica cosseno de quem? Olha aqui. π sobre 2 menos x0. π sobre 2 menos x0. Tudo bem? Bom, e agora, olha só. Seno de π sobre 2, 1, né? Cosseno de π sobre 2, 0. Então, eu tenho aqui que 1 é igual a que multiplica. O que é cosseno de π sobre 2 menos x0? Ou você abre fazendo cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, que é a formulinha lá da subtração de arcos referente ao cosseno. Ou então, você pode lembrar do seguinte. Por exemplo, se eu tiver dois ângulos aqui, 30 e 60 graus. 30 e 60 graus. Vamos pegar esses dois aqui como exemplo, né? Porque vocês conhecem bem. O que é o seno de 30? O seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60. Quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando a soma entre eles resulta em 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, eu posso dizer então que seno de x é igual ao cosseno de quanto? De 90 menos x. Portanto, se eu tiver aqui cosseno de 90 menos x0, o que é cosseno de 90 graus menos x0? É o seno de x0, certo? Então, eu posso trocar esse cosseno de π sobre 2 menos x0 por seno de x0. E olha só que legal. Eu obtive aqui em cima uma equação para o seno e uma equação para o cosseno, né? Porque você fala, pô, professor, mas a gente não descobriu quem que é x0. Tudo bem, mas olha o que a gente descobriu. Aqui em cima, eu posso dizer que cosseno de x0 é igual a 2 dividido por a. E aqui embaixo, eu posso dizer que o seno de x0, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, seno de x0 é igual a 1 dividido por a. Aí você fala, tá, grande coisa, o que é que eu vou fazer com isso aqui, né? Bom, aí você lembra da relação fundamental da trigonometria, que inclusive eu falei lá no começo da aula. Seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, é só eu substituir aqui. O que é seno ao quadrado de x0? É 1 ao quadrado sobre a ao quadrado. Mais, o que é cosseno ao quadrado de x0? É 2 ao quadrado sobre a ao quadrado, ou seja, 4 sobre a ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Bom, tira o MMC aqui embaixo, fica a quadrado, né? Aqui em cima, 5. Isso aqui é igual a 1. Eu vou chegar que a é igual a mais ou menos raiz de 5, né? É só passar o a quadrado multiplicando, ficar a quadrado igual a 5, a igual a mais ou menos raiz de 5. Mas ele disse para nós que a é positivo, portanto, a vale raiz de 5. E aí, gente, difícil? Difícil pra caramba, né? Esse aqui foi o exercício mais difícil da FUVEST 2015, de matemática, pelo menos, tá bom? Bom, eu espero que isso tenha dado uma luz para você entender o que é uma identidade. Agora eu acho que vai ser mais fácil de você saber como trabalhar com uma igualdade que parece uma equação, mas não é uma equação, e ele fala essa coisa de para todo x real, que a gente costuma ignorar nos enunciados. Agora você vê que não se ignora esse tipo de informação. Tá bom, gente? Então é isso aí. Desculpa o tamanho do vídeo, mas eu não vi outra forma de trabalhar com esse assunto senão fazendo todos os casos possíveis para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço e boa semana, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.